câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre mulheres no mundo. Só no Brasil, entre todos os pacientes com câncer, 29% dos diagnósticos correspondem ao câncer de mama. Por isso, a conscientização e a prevenção são tão importantes. Este mês começa a campanha do Outubro Rosa, realizado para alertar a população sobre a doença e promover cuidados e orientações. Para falar sobre o Outubro Rosa e todas as tecnologias que estão mudando as vidas de milhares de pessoas, eu convidei o Dr. Gélcio Mendes, que é coordenador de assistência do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Doutor, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, como é que surgiu o Outubro Rosa. O Outubro Rosa foi um movimento que surgiu na década de 90 nos Estados Unidos com ações isoladas que pretendiam fazer mamografia e exames de mama durante o mês de outubro. Essas eram ações isoladas, como eu disse, nos Estados Unidos, e o Congresso americano aprovou, então, que o outubro se tornar o mês nacional, nos Estados Unidos, da prevenção do câncer de mama. No Brasil, essa iniciativa foi levada a cabo a primeira vez em 2002, em São Paulo. E, a partir daí, ela vem ganhando esse espaço grande, na mídia brasileira, no nosso meio. Qual é a importância do Outubro Rosa, do movimento Outubro Rosa? Olha, Samuel, esse é um movimento que para a gente aqui do INCA tem uma importância muito grande. Não por ser esse mês, mas isso traz um simbolismo muito grande para a população, alertando sobre a questão do câncer de mama, sobre a questão do câncer do colo uterino. E isso traz um alerta muito grande para a sociedade. A gente bota o dedo no problema, a gente vai ao ponto, vai a questão de saúde propriamente dita. Então, toda a oportunidade que a gente tem para discutir alguma coisa sobre a saúde, no nosso caso, sobre câncer, é uma pauta para nós muito importante. Como o tratamento do câncer de mama evoluiu nessas últimas décadas, doutor? A oncologia evoluiu muito nesses últimos 20 anos. Então, evoluiu do ponto de vista de conceito, a gente começa a entender câncer de mama como um conjunto de doenças, não como uma única doença. A gente começou a entender melhor qual é o comportamento do câncer de mama e entender alguns tumores que têm uma evolução mais indolente, outros tumores com uma evolução mais agressiva. Surgiram técnicas novas de preservação da mama, técnicas cirúrgicas que diminuem as complicações, do pós-operatório, como o caso do linfonodo sentinela. As técnicas de radioterapia se ampliaram e melhoraram muito em qualidade, oferecendo um controle melhor da doença e diminuindo os efeitos colaterais. Do ponto de vista de medicamento, se descobriu uma quantidade bem grande de novos medicamentos que aumentam a chance de cura das pacientes com câncer de mama localizado e que aumentam o tempo de vida daquelas pacientes que já têm metástases. Então, os avanços da tecnologia foram muito grandes. Ao mesmo tempo, o câncer passou a ser um tema amplamente debatido. Então, isso também é uma coisa importante que surgiu nesse período. A imprensa trazendo para o dia a dia da discussão, a discussão sobre câncer. Aquilo que era uma conversa velada no fundo da sala, hoje passa a ser um tema que as famílias discutem o tempo todo. Então, é muito importante. Perfeito. Eu queria voltar a essa questão da tecnologia, porque eu acho que ela tem uma conexão direta com o momento que a gente vive hoje. E eu queria dividir contigo uma reflexão e te ouvir, que é o tratamento de câncer, de maneira geral, tem sim na tecnologia uma grande aliada, né? Sobretudo quando a gente pensa em robótica aplicada à medicina e a própria terapia genética que você mencionou. Quais novas tecnologias o Brasil tem usado para combater esse tipo de mal? Olha, de modo geral, o avanço ele vem no mundo inteiro, Então, o medicamento que hoje é descoberto nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, por exemplo, ele, no momento que ele passa a ser comercializado nesses países, ele rapidamente é incorporado também à lista de medicamentos aqui no Brasil. O SUS vem incorporando paulatinamente uma quantidade cada vez maior de medicamentos. No caso do câncer de mama, nesse último ano agora, a gente teve a incorporação de um medicamento chamado pertuzumab,
que é um medicamento que ele tem um impacto muito positivo no tratamento do câncer de mama, num grupo bem específico e que aumenta de uma forma expressiva a sobrevida das pacientes. Então, o timing, né, para a incorporação é relativamente rápido. A incorporação no SUS é um pouco mais morosa, até por toda uma questão de fazer chegar essa tecnologia nas mais diferentes regiões do Brasil e uma questão de financiamento também. Muito se fala sobre a tal cirurgia robótica. Ela já é aplicável no dia a dia desse tipo de tratamento? Como é que funciona? Isso. A cirurgia robótica, ela ganhou um espaço muito grande, né, vem ganhando um espaço muito grande, em especial nas cirurgias do abdômen. Então, cirurgias, por exemplo, do câncer do reto, do câncer da próstata, foram cirurgias que passaram a ser feitas também com êxito por meio da técnica robótica. Para mama, não. Para mama, hoje em dia, o padrão ainda é a cirurgia convencional mesmo. A tecnologia que surgiu, né, e ela já está aí cada vez sendo mais incorporada, é a técnica do linfonodo sentinela, que é uma técnica que o cirurgião consegue identificar o primeiro gânglio linfático que drena o tumor da mama. E com isso ele faz uma cirurgia bem pequenininha, consegue tirar só esse gânglio, que antigamente tirava todos os gânglios da axila, as mulheres ficavam com os braços inchados. Hoje em dia isso é bem menos frequente. Bom, durante a pandemia a gente temos visto uma crescente utilização da chamada telemedicina, né? Não só no mundo, mas parece que aqui também no Brasil. Como é que a medicina à distância, como é que esse tipo de tecnologia pode ajudar no tratamento e no diagnóstico do câncer? Olha, Samuel, eu estendo mais ainda, não só telemedicina, mas o teleatendimento, né? Então, o que a gente observa? O uso do teleatendimento, e eu falo teleatendimento porque não é restrito à medicina. Várias outras áreas da saúde têm usado e têm usado de uma forma muito intensa. Então, essa tecnologia ela já faz parte do nosso dia a dia. A gente acaba utilizando muito mais o acompanhamento das pacientes após o tratamento, né, para, enfim, checar se está tudo bem. A gente usa o teleatendimento naquela situação de checar exames de sangue, paciente com questionamentos, olha, estou com alguma clínica diferente, devo ir para emergência, não devo? Então, a gente trabalha muito nesse atendimento antes do paciente vir à emergência. Então, isso efetivamente acaba vindo pacientes que precisam, e aquelas situações que você pode manusear à distância têm sido manuseadas. O grupo da psicologia tem feito um trabalho assim, belíssimo, excepcional, por teleatendimento. Por quê? Porque a psicologia você basicamente precisa de ter a conversa, o diálogo. E isso diminui muito o deslocamento das pacientes. Os pacientes elas ganham tanto do ponto de vista do isolamento social, que é importante nessa época da pandemia, como uma questão de custo, né, para o paciente se deslocar até uma clínica e voltar. Isso geralmente representa um custo. Então, para a psicologia, isso tem sido feito com muito êxito. O pessoal da fisioterapia também tem usado muito a teleorientação, orientação dos enfaixamentos, das massagens, enfim, tem sido uma tecnologia muito utilizada também. Então, é uma tecnologia que a percepção nossa é que ela veio para ficar. Ainda sobre essa agenda de pandemia, enfim, de isolamento social, eu queria ouvir o senhor a respeito de como se deu, sobretudo no início da questão do isolamento social, e se os casos relacionados a câncer aqui no Brasil sofreram com essa questão das pessoas não irem procurar os hospitais, não irem procurar diagnósticos, e como é que vocês perceberam essa ausência do pessoal no dia a dia dos consultórios? Isso foi um fenômeno que aconteceu no mundo inteiro. Então, logo no início da pandemia, aqui no Brasil, e a gente está falando na segunda quinzena de março, a gente percebeu que as pacientes elas estavam, por uma questão de isolamento social, medo de sair de casa. A gente teve em vários lugares uma limitação da oferta de transporte coletivo, né? Então, efetivamente, teve uma diminuição na chegada de pacientes. A gente tem ciência também que muitas clínicas diminuíram o número de atendimentos dos pacientes, né? Então, clínicas que faziam mamografias. A oncologia ela depende de ter um fornecedor, né, que o paciente vai no clínico, vai no posto de saúde, e ali é feita a suspeita diagnóstico, seja pela mamografia, seja por já ter um nódulo.
E muitas dessas unidades acabaram sendo direcionadas para o enfrentamento à pandemia. Então, teve uma diminuição na oferta desses serviços. Para câncer de mama propriamente dito, nós aqui no INCA tivemos a manutenção do número da oferta de atendimento. Então, para muitas clínicas, a gente percebeu uma queda, mas para câncer de mama, os números não foi uma queda assim, muito grande, não. Isso pode ter relação a pessoas que já tinham o diagnóstico, estavam aguardando e acabaram chegando. Isso também é uma possibilidade. Um estudo do movimento Todos Juntos contra o Câncer, em parceria com o Observatório de Oncologia, mostrou que somente 23% dos diagnósticos de câncer de mama pelo SUS, Sistema Único de Saúde, são precoces e que 47% de todos os resultados já são tardios, que podem, evidentemente, dificultar no tratamento. Como é que o senhor vê a importância da prevenção? O câncer de mama é uma doença que a gente tem várias oportunidades de prevenção, né? Então, a gente tem o que a gente chama de prevenção primária, que são aquelas campanhas que vão estar falando sobre atividade física, combate à obesidade, a importância da amamentação. Então, todas essas campanhas, elas trazem uma informação sobre, basicamente, estilo de vida. Então, a gente atinge uma população muito grande para um efeito pequeno por indivíduo, mas como a população é grande, é a primeira forma. A segunda forma é o uso da mamografia, que a gente chamaria de prevenção secundária, que é aquela prevenção em que você se baseia no diagnóstico precoce da doença, o diagnóstico da doença numa fase que ainda não tem nenhuma clínica, né? Aquela mulher que ela tem as mamas normais e vai numa clínica fazer a mamografia e a mamografia identifica uma lesão suspeita. A política brasileira, né, a política de prevenção do câncer brasileira, ela é totalmente alinhada com todas as políticas das grandes instituições do mundo, né, das grandes agências, das agências europeias, das agências canadenses, que é basicamente a questão da mamografia, é feita a cada 2 anos a partir dos 50 anos. Por quê? Porque a gente sabe que nessa faixa etária é que os estudos mostraram o benefício da mamografia. Então, toda vez que a gente toma uma decisão, essa decisão tem que estar baseada em alguma referência científica, algum dado técnico. Essa é a recomendação. Outra coisa que é importante ser dita, o SUS cobre a mamografia de rastreio nessa faixa, mamografia bianual após os 50 anos. Evidentemente, a gente tem várias questões sobre oferta de mamografia pelo país inteiro. O Brasil é um país muito heterogêneo, né? A gente observa uma região muito desenvolvida, como onde você reside, essa área de São Paulo, Campinas, mas a gente também tem áreas que a dificuldade de acesso dos pacientes é muito grande, né? E a outra coisa é esse trabalho que a gente está fazendo agora, né? Quer dizer, a gente está tendo a oportunidade de estar trazendo para a agenda, né, dos ouvintes o tema câncer e falando, olha, se a senhora tem 50 anos ou mais, a senhora deve atualizar a sua mamografia, deve procurar o posto de saúde, lá vai ser orientado a realização da mamografia. Então, esse aspecto educativo é uma coisa que nós, como sociedade, e aí é o papel da instituição, é o papel das ONGs, né, que isso é super importante, acompanha o trabalho lá do Todos Juntos contra o Câncer, e o papel da imprensa, né? São coisas que são necessárias. Perfeito, doutor. O senhor tem conhecimento de ferramentas online que podem ajudar na localização, por exemplo, de hospitais ou de médicos para diagnóstico e tratamento, ou mesmo instruções para o autoexame? Como é que a tecnologia, enfim, a internet pode ajudar as pessoas nesse processo? Hoje tem um volume de materiais educativos cada vez mais disponíveis, né? A gente sempre recomenda que os pacientes procurem as páginas eletrônicas mais confiáveis. Por quê? Porque a internet é muito importante, é a principal fonte nossa de aonde buscar informação, mas também é um ambiente que coloca o indivíduo a risco de ter uma informação desviante, uma informação enviesada. Mas a gente tem hoje um volume muito grande de informações sobre diagnóstico precoce, recomendações. Na nossa página do INCA, a gente tem áreas bem extensas para pacientes, explicando o que é câncer, mecanismos de prevenção, a questão, no caso do câncer de mama, que a gente está discutindo aqui sobre a mamografia.
nós produzimos materiais destinados às secretarias estaduais e municipais de saúde também, e que estão disponíveis na nossa página, e as pessoas, né, a comunidade pode acessar. A gente também tem uma página no YouTube, então hoje em dia a gente sabe que a questão do vídeo é dominante. Às vezes você tem um texto longo, enfadonho, e quando o indivíduo, né, o ouvinte, tem a oportunidade de entrar num vídeo, e os vídeos realmente são mais agradáveis, né, de assistir, então é uma forma boa que a gente tem de troca de informação. Com relação à rede de atendimento propriamente dito, essas redes geralmente elas são sob a gerência, eu estou falando na questão do SUS, né, das secretarias municipais de saúde. Então, cada município tem uma estrutura muito própria. Alguns municípios, você entra no site de busca qualquer e coloca lá onde é realizado o tratamento, e ele já mostra aquele município onde está disponível. Outros municípios não. Então, isso é uma ação que é muito na ponta mesmo, depende das secretarias estaduais e municipais. Bom, então para o nosso ouvinte fica a dica, o site é www.inca.gov.br, e você também pode localizar, né, escrevendo INCA no YouTube. Eu fiz uma busca rápida aqui, ele é o primeiro resultado que aparece. Então, nesses 2 espaços, você consegue ter essas informações mencionadas aí pelo doutor. Doutor, para fechar o nosso papo, eu queria te pedir uma gentileza para dar uma dica para as nossas ouvintes que estão, nesse momento, escutando o nosso programa, o nosso podcast. Quais são os cuidados ou quais são os sinais para ficar atento para prevenir o câncer de mama? A primeira dica, né, que a gente tem é a seguinte: câncer é um problema de saúde que pode afetar a qualquer um de nós, mas que na maioria das vezes, diagnosticado numa fase inicial, tem uma chance muito grande de cura. Então, a primeira dica: notou alguma coisa diferente na mama? Um nódulo, a saída de alguma secreção pelo bico do seio, alguma retração da pele do seio, procura um médico. Por quê? Porque essa é a atitude mais simples e mais rápida para ter esse problema resolvido. A gente deve entender o seguinte: não tenha medo. Por quê? Porque a gente tem hoje uma quantidade imensa de possibilidades para resolver a questão do câncer, caso seja o diagnóstico. A outra dica é: faça a sua mamografia, mantenha-se em dia do ponto de vista do rastreio. Então, mamografia é importante, e a gente não deve se esquecer também da questão do câncer de colo de útero. Então, quando for ao médico, vai fazer não só a mamografia, mas também o preventivo ginecológico, também é muito importante. A terceira dica, né, que a gente deve dar para as mulheres é que se mantenham uma vida saudável, ou seja, atividades físicas, combate à obesidade, porque essa é aquela forma de prevenção que ela acontece antes de tudo, ou seja, a mulher nem passa pela questão do câncer, ela simplesmente mantém uma atividade, uma vida saudável. E é uma medida que ela faz bem não só para o câncer, né, mas faz bem também para o coração, para o rim, para o pulmão, para o cérebro, né? A abstenção do tabagismo é importante também. Então, essas são, acho que, as 3 dicas mais importantes aí para a nossa ouvinte. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do papo com o Dr. Gelson Mendes, o coordenador de assistência do Instituto Nacional de Câncer aqui no Brasil, o INCA, que é uma instituição absolutamente importante e fundamental por tratar de um assunto tão necessário quanto o câncer e todas as suas formas possíveis de combate e prevenção. Eu gostaria muito mesmo de agradecer a audiência que a gente vem recebendo nos últimos meses, né, nas últimas semanas, e convidar você que ouviu esse programa para indicar esse programa para algum amigo, para alguma amiga, enfim, que tem na família ou próximo, ou um colega próximo, alguém que sofra eventualmente desse mal, e dizer que é possível a cura, como o próprio Dr. Gelson colocou. O que a gente precisa nesses momentos é de muita atenção ao tempo de resposta ao tratamento. Então é fundamental manter os testes, né, a mamografia, enfim, toda essa parte importante de prevenção em dia, para que as tratativas em relação a essa doença sejam feitas na maior velocidade possível. Isso é fundamental, repito, fundamental para o êxito no tratamento. O câncer tem cura quando bem tratado, quando previamente diagnosticado. Mais uma vez, gostaria de agradecer a audiência de todos, dizer que eu sigo no @SamuelLeite nas redes sociais
sempre à disposição de vocês para seguir sobre este papo e tantos outros onde a tecnologia é um instrumento de transformação de realidade. Como eu sempre digo, cuide dos seus, fique bem e até a próxima.